A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Espero que estejam todos bem. Estamos gravando esse vídeo direto do Ushuaia, na Argentina, tendo ao fundo aqui a Cordilheira dos Andes, dividindo a Argentina com o Chile. E Ushuaia é a cidade mais ao sul do mundo. Daqui até a Antártida, continente gelado, são menos de 1.000 quilômetros, sendo que daqui até Buenos Aires, a capital, são mais de 3.000 quilômetros. E toda essa localização remota, essas paisagens lindas, ainda intocadas, a dificuldade para se chegar até aqui, o frio intenso, todas essas características renderam a essa cidade o título de fim do mundo. Desde que nós chegamos aqui, vimos vários letreiros, camisetas, sempre dizendo bem-vindo ao fim do mundo. E esse termo, ele tem, de certa forma, nos provocado a refletir sobre como de fato o fim do mundo tem sido visto, encarado. O fim do mundo, a palavra do Senhor deixa muito claro que o fim do mundo não é um local, até mesmo porque lá em Salmos 139 diz: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Lá no 9, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali tua mão direita me guiará e me susterá. A palavra diz que a presença, o Espírito do Senhor, ele está em todo canto. Então a palavra deixa claro que o fim do mundo não é um local, mas sim um tempo em que, assim como lá em Apocalipse diz, o Senhor virá e fará nova todas as coisas. E isso ficou muito claro quando nós visitamos uma igreja local aqui e vimos a palavra do Senhor sendo pregada fervorosamente, com muita ousadia. E ao conversar com as pessoas no local, nos disseram que os recursos daqui são enviados para a obra missionária em todo o mundo. Isso nos encorajou muito, vendo que mesmo aqui no local conhecido como o fim do mundo, a palavra do Senhor está sendo pregada, o evangelho sendo pregado a toda criatura, assim como diz a palavra do Senhor, e os recursos enviados para a obra evangelística em vários continentes por aí afora. Portanto, o convite que nós temos hoje é para que nós possamos então pensar como temos encarado o fim do mundo, como um local ou de fato como um tempo em que o Senhor fará nova todas as coisas. Assim como diz lá em Apocalipse, esse tempo ele deve ser de grande esperança para nós, pois a palavra diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E complementa: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. A palavra do Senhor deixa muito claro: o fim dos tempos nada mais é do que a segunda vinda de Cristo. Cristo veio aqui, Filho de Deus vivo, veio à terra como homem, viveu, morreu e ressuscitou, venceu a morte e nos salvou dos pecados. Voltou aos céus para nos preparar um lugar, preparar as moradas. E Ele voltará para nos buscar. E a palavra de Deus diz que a criação, ela espera ansiosamente, anseia pela restauração de tudo. Toda a humanidade busca ansiosamente a vinda de Cristo. E muitas vezes buscamos isso e tentamos preencher isso com distrações do mundo, mas só o Senhor pode preencher este lugar em nós. Portanto, como devemos encarar o fim das coisas? Para aqueles que estão em Cristo, com muita alegria e esperança, pois o Senhor fará nova todas as coisas. Porém, a palavra de Deus também diz que aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. A palavra de Deus deixa muito claro: haverá um tempo em que ninguém sabe, nem mesmo o Filho, somente o Pai, em que o Senhor voltará e restaurará a sua criação, e aqueles que estão em Cristo serão levados, mas aqueles que não receberam a Cristo como Senhor e Salvador irão para a segunda morte, a morte eterna, um afastamento eterno da presença do Senhor, no lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Portanto, o convite que fica para nós, irmãos, é o seguinte: à luz da palavra, que aqueles de nós que ainda não receberam o Senhor como Senhor Jesus Cristo, como seu único Senhor e Salvador, que nós possamos tomar essa decisão hoje mesmo, nesse momento, recebendo como nosso Senhor e Salvador, aceitando a sua obra salvífica como suficiente e crendo que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. O mundo oferece muitas distrações, muitas alternativas, muitos caminhos, mas nós sabemos que o único caminho para Deus é através de Cristo Jesus. Ele é o único que pode nos salvar e nos levar
até a vida eterna. E para aqueles que já estão em Cristo, fica o convite para que nós continuemos firmes na caminhada, vigilantes, pois a palavra de Deus diz que o dia e a hora são desconhecidos. E ela diz, lá em Mateus 24, do versículo 44, assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E aqui ela conta sobre aquele servo que o Senhor encarregou de cuidar da sua casa, e aí o Senhor passou a demorar, e ele passou a beber, comer e beber e espancar os seus conservos. E o Senhor virá numa hora em que ele não esperará, e o punirá, e dará lugar a ele com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, hoje o convite é para que nós, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, o aceitem como Senhor e Salvador e estejam prontos para o fim dos tempos, quando o Senhor voltará e restaurará todas as coisas e nos chamará para viver com Ele eternamente. E aqueles que já estão em Cristo, para que caminhemos vigilantes, meus irmãos, fugindo das imoralidades desse mundo, da cobiça, das obras da carne, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, mas se arrependendo todos os dias das obras, sabendo que somos pecadores e pela misericórdia do Senhor, pela graça, somos salvos, pedindo perdão pelos nossos pecados e buscando a presença do Senhor todos os dias. Meus irmãos, o fim do mundo não é um local, mas sim um tempo em que o Senhor fará nova todas as coisas, e Ele levará consigo aqueles que aceitaram a Cristo, se arrependeram genuinamente dos seus pecados, para a vida eterna, para as moradas que Cristo está preparando para nós. Porém, aqueles que não aceitaram a Cristo, não receberem em seu coração, infelizmente, passarão a eternidade no lago de enxofre, na segunda morte. Irmãos, fica o convite. Hoje, recebamos o Senhor como nosso único Salvador. Refaçamos a nossa aliança com Cristo, renovemos a nossa aliança com Cristo, para que caminhemos vigilantes rumo à vida eterna. Em nome de Jesus, amém.